Shalom, shalom, glória a Deus pela sua vida, você que está aqui juntamente comigo. Se você está aqui, é porque você está sedento pelas coisas de Deus. Você é uma pessoa ao qual quer investir no seu ministério, uma pessoa ao qual quer investir em coisas profundas na sua vida, em assuntos específicos. E eu tenho uma frase a qual eu carrego dentro de mim, o seguinte, aqueles que recebem mais da parte de Deus são pessoas ao qual são famintas e sedentas pelas coisas do reino de Deus, amém? Então Deus, ele libera água aos sedentos, e dá pão aos famintos, ou seja, pessoas que se dedicam e correm atrás de coisas ao qual irão somar no seu ministério, de coisas ao qual irão colaborar com o seu chamado, são pessoas que realmente se comprometem em buscar algo no Senhor, São pessoas que sobem montes, são pessoas que fazem jejuns, propósitos, sacrifícios, Existem aí 4 níveis, no espiritual, ao qual algumas pessoas conhecem ou outras pessoas não, que são o quê? Esses 4 níveis que se chamam o quê? Oração, jejum, clamor e sacrifício. Ou seja, 4 níveis, nessas atmosferas que acontecem nessa seguinte frequência, nessa frequência da oração, do jejum, do clamor e sacrifício. Dentre esses 4 níveis, o mais forte é o sacrifício. Sacrifício é um dos níveis assim mais fortes que tem, assim, se digamos assim, até mesmo na própria Bíblia nós vemos isso, que é descrito de pessoas que fizeram ofertas de sacrifício e obtiveram coisas grandes, assim como também o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, que se entregou na cruz do Calvário, para obter um resultado grande, ao qual gerou aí, algo nas regiões celestiais e até mesmo na região do inferno, o qual foi marcado até nos dias de hoje, que é a nossa salvação. Ele morreu na cruz por amor a mim, por amor a você, o próprio Senhor entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha sim a vida eterna. Isso nos mostra o amor de Deus, não é mesmo? Isso nos mostra-nos o amor de Deus, que é profundo pela humanidade, entregando o seu Filho único, nós sabemos disso, Ou seja, mas houve ali um sacrifício, Houve um sacrifício ao qual o Senhor entregou o seu Filho, como uma oferta de sacrifício agradável diante de Deus, entregando-se a si mesmo. Na verdade, não somente para a salvação minha e para a sua salvação, mas também para resgatar aquilo que o primeiro homem, Adão, perdeu no Jardim do Éden, com o pecado. Nós sabemos que através do pecado entrou a maldade, entrou as coisas ruins no mundo, através de uma brecha, ao qual Adão, desobedecendo a Deus, fez com que essas coisas entrassem na terra, porque na verdade a terra, ela não foi feita para o homem. Na verdade, a terra, o homem não foi feito para a terra que foi feita para o homem, Nós vemos o seguinte, e através disso nós vemos que Deus, em Gênesis, passa essa autoridade ao homem, dizendo: você dominará sobre todas as coisas da terra, você dominará sobre todas as coisas, ou seja, sobre todas as coisas é sobre todas as coisas, querido. Você dominará sobre todas as coisas, você imagina isso? Adão tem essa autoridade, controle sobre a natureza, controle ali sobre até mesmo sobre o tempo, sobre a estação, sobre coisas, na terra. Até mesmo, muitas pessoas que às vezes não sabem disso, referente até datas específicas, até mesmo no calendário, muitas pessoas às vezes não têm noção disso, mas isso aqui é muito sério, até referente até em datas no calendário, aonde tais portais se abrem, para esses demônios conseguirem entrar na Terra, até mesmo para atuar, porque nós vemos o seguinte, que o inferno é organizado, Nós vemos que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, por conta do conhecimento. É raro você ver realmente, filhos de Deus que se comprometem a estudar de verdade, se comprometer numa vida de estudo, de somar, ou de buscar algo que irá somar na sua vida espiritual, no seu ministério, no seu chamado. É raro você ver filhos de verdade, filhos de Deus que se comprometem, em estudos assim nesse nível, Então você vai ver que os filhos das trevas se comprometem a isso, a ter estudos em níveis profundos, só que os filhos de Deus não, Gostam só de ficar dentro de uma igreja, ali sentados no banco de uma igreja, no culto da vitória, e por aí vai, Gostam de ficar ali naquela área ali, só no comodismo, de ficar naquela área, eu vim aqui para receber minha bênção, e só isso e tudo mais, e a pessoa volta para casa, e fica naquela ali, e a pessoa não busca por coisas maiores. Então esse vídeo aqui,
esse vídeo aqui é para você que realmente deseja buscar por coisas maiores em Deus. Você que tomou uma decisão em sua vida, dizendo o seguinte: Senhor, o Senhor me fez, né, o Senhor me fez ter conhecimento a respeito disso. O Senhor me mostrou, né, que existem coisas maiores. Eu estou na igreja, mas eu não sinto que é só apenas isso, né? Pessoas que estão tendo suas mentes abertas, estão vendo que o evangelho não é só baseado em você ficar dentro de uma igreja, né? Ficar lá dentro de uma igreja esperando o Senhor Jesus voltar. Querido, existem coisas maiores que pessoas estão vivenciando isso para a glória de Deus. Pessoas que estão descobrindo que o reino de Deus vai muito mais além do que quatro paredes, né? Vai muito mais além do que só uma pessoa ficar entre quatro paredes no culto ou num lugar querendo receber a sua bênção, querido. Ao invés de você querer receber a sua bênção, você pode ser uma bênção na vida de outras vidas, na vida de outras pessoas também. Você pode ser um canal de bênção, porque bênção não é um ambiente, né? Bênção é um lugar onde você se encontra em Deus, onde você entra nesse lugar, nesse canal de bênção, e você passa a ser uma bênção. Você passa a ser uma ferramenta nas mãos do Senhor, como um canal de bênção na vida de outras pessoas. Ou seja, é muito gratificante mesmo, né? O Senhor te abençoar, você receber bênçãos da parte de Deus, né? É gratificante você receber da parte de Deus. Deus vai lá e entrega coisas para você, glória a Deus por isso. Mas outra coisa é muito mais diferente do que você, né, buscar por algo para você receber, e outra coisa é essas bênçãos correrem atrás de você, né? E o interessante é que são pessoas que estão vivenciando isso. Como? Existe uma diferença gritante, né, nisso, de pessoas que pedem algo para Deus e não recebem, e daquelas pessoas que pedem algo para Deus e recebem em questão de segundos, instantaneamente. Então existe isso no mundo espiritual, né? E são armas incríveis no Evangelho, né? Ao qual muitas pessoas até dizem o seguinte: o Evangelho, né? O Evangelho é normal, é um Evangelho simples, tudo mais, querido. O Evangelho tem tantas chaves incríveis, né? Guardadas dentro dessas escrituras descritas na Bíblia, né? Chaves incríveis que quem acessa de verdade essas chaves são as pessoas que estão determinadas a buscar por coisas maiores, coisas mais intensas, né? Pessoas que não estão ali apenas só sentadas dentro de um banco de uma igreja, procurando ali só através de bênçãos, através de riquezas, ou através disso, através daquilo. Não contra isso. Se você queira buscar, cada um. Mas eu estou dizendo de pessoas que querem experimentar coisas maiores, né? É gratificante demais você ver uma pessoa que ela é usada por Deus para estar no ambiente ali, essa pessoa vai e ora, né? Coloca as mãos sobre o enfermo e aquele enfermo é curado na sua frente. É muito glorioso você ver isso. É muito gratificante você ver aquilo, a pessoa se levantando numa cadeira de rodas sendo curada, e as pessoas começam a levantar e dizer glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. E você já fica aleluiado aí também por ver aquela cena. É uma cena linda, 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 linda. Mas outra coisa é você sendo um canal de bênção, né? O Senhor usando a sua vida para você impor as mãos naqueles enfermos e esses enfermos serem curados através da sua vida. Aí já é outra coisa. Uma vez que você é usado por Deus nesse sentido, né? Você vai, coloca as mãos sobre os enfermos e eles são curados. É um sentimento ao qual você vai ter sobre você, ao qual dinheiro nenhum vai poder pagar aquele sentimento que você vai ter naquele exato momento. E aí sim você vai ver aquela cena e você vai pensar o seguinte: poxa, se eu orei, né? Se Deus usou minha vida pela misericórdia dele, né, como uma ferramenta em suas mãos, se eu fui usado por ele nessa área, imagina tantas coisas então que eu não posso ser usado pelo Senhor em diversas áreas, né? Então, para a glória de Deus, tem pessoas aí sendo levantadas, né, em diversas áreas onde Deus está usando pessoas específicas no seu quadradinho, né? Porque cada um de nós nascemos com um objetivo nessa terra, né? Para o que nascemos, né, o que devemos fazer e para onde vamos no final da nossa trajetória, né? Cada um de nós temos um quadradinho ao qual nós, se devido a cada pessoa executar esse quadradinho com perfeição, né, para aquilo ao qual foi chamado, no final da sua vida você terminar a sua carreira, né, bem sucedida, né, você terá um repouso, você terá um descanso. Muitas pessoas pensam isso, só que na verdade aquilo ao qual você faz para o Senhor com excelência, né, aquilo ao qual Deus entrega a você e você executa aquilo com excelência, isso terá uma recompensa no final da sua trajetória, né? Nós sabemos que a Bíblia, desde até mesmo em Apocalipse, ou até mesmo nas passagens do Novo Testamento, nas Escrituras, Jesus sempre vem mencionando e dizendo o seguinte: aquele que vencer receberá tal coisa, né? Aquele que vencer receberá o novo nome, aquele que vencer receberá vestes brancas, aquele que vencer, né, terá o nome escrito numa pedra, um nome ao qual ninguém sabe senão aquela pessoa. Então são mistérios profundos
ao qual pessoas que vencem em tal área, irão receber tesouros celestiais. E a Bíblia é bem clara em dizer, né, que através desses tesouros não tem a ver com riquezas, com bens materiais, mas tem a ver com tesouros eternos. Como assim? Tesouros ocultos ao qual estão dispostos somente para pessoas que irão vencer em certas áreas, pessoas que realmente irão cumprir de verdade o seu chamado, né? Assim como diz nas Escrituras, aquele que guardar a minha palavra, aquele que não negar o meu nome, né? Jesus diz isso, eu confessarei diante de meu Pai e diante dos anjos que estão diante de Deus. Todo aquele que nega Jesus diante dos homens, você pode ter certeza que Jesus vai negar essa pessoa, não vai mencionar o nome dessa pessoa naquele grande dia, mas toda aquela pessoa que confessa Jesus mesmo em situações, né, perigosas, em mesmo situações ali difíceis, a pessoa não nega o nome de Cristo, né, será uma pessoa que será lembrada, né, quando chegar naquele grande dia, né, quando o Senhor ali chegar aquele grande dia, principalmente o dia, né, do juízo final, ao qual Deus, o próprio Senhor Jesus, vai apresentar essas pessoas, né, o nome dessas pessoas serão encontradas no livro da vida, né, o gratificante também não é somente você realmente ser usado pelo Senhor. Glória a Deus por tudo isso. Quando o Senhor usa filhos e filhas de verdade através dos dons espirituais, você vê essas manifestações acontecendo através da sua vida. Quem opera tudo em todos é o Senhor. O Senhor Espírito Santo distribui particularmente a cada um como bem ele quer, não é verdade? A Bíblia nos diz isso, mas é através da sua vida. O Senhor usa a sua vida como uma ferramenta nas mãos dele e é através de você. Amém, gente? Ou seja, para muitos isso vem como uma pulga atrás da orelha, né? Que muitas pessoas dizem o seguinte, né? Que é difícil ser usado pelo Senhor e tudo mais. Às vezes tem pessoas que acham que é uma dificuldade ser usado, só que na verdade é uma das coisas mais fáceis do mundo, né? Se você ver de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia nos menciona e nos diz: procurai, buscai pelos melhores dons, ou seja, aquilo ao qual você deseja receber da parte de Deus, né? Você vai até uma pessoa ao qual carrega aquela manifestação ao qual você deseja ser usado, você pede para aquela pessoa orar por você, aquela pessoa vai e ora, e é transferível de pessoa para pessoa. Aquilo que estava dentro daquela pessoa ao qual você deseja receber é como se fosse uma cópia, né? Uma cópia que é liberada sobre você, e aquela mesma porção daquela unção que está sobre aquela pessoa passa para você, e você passa a ser usado da mesma forma que aquela pessoa é usada também. Por exemplo, aquela pessoa ali é usada nos dons de cura, né? Para operar cura de câncer. E você vai e recebe uma oração dessa pessoa, né? Só pelo fato do desejo de você gerar no seu coração, porque quem se distribui particularmente como para cada pessoa como bem ele quer é o Senhor Espírito Santo, nós sabemos disso. Mas é através da sua fome e sede. Através da sua fome e sede, você vai também selar essa unção sobre a sua vida. Você vai demonstrar para Deus a sua fome e sede. E através dessa sua fome e sede, você vai fazer com que essa unção venha de encontro com você. Amém? E aí se apega sobre a sua vida e você começa a ver os sinais acontecer através da sua vida. E isso é gratificante, né? E para muitas pessoas que estão presas principalmente nesse espírito de religiosidade, pensando o seguinte, claro que quem opera tudo em todos é o Senhor, amém? Mas é através de você. E tem muitas pessoas que têm aquela mentalidade de dizer, se a pessoa não foi curada foi porque Deus não quis, né? Ou porque a pessoa não tinha fé para ser curada. Na verdade, não. Na verdade, a responsabilidade é do ministro, da pessoa que está orando ali naquele momento. E aí tem pessoas que vão dizer, eu vou falar, é do ministro ao qual está operando naquele exato momento, né? A pessoa que está sendo usada. Ou seja, você é como se fosse ali uma ferramenta nas mãos do Senhor. Óbvio, você é uma ferramenta nas mãos do Senhor. Então você é um solucionador de problemas, ou seja, você vai solucionar o problema ao qual está acontecendo ali. Você não pode deixar de qualquer maneira, você precisa fechar os olhos, se concentrar no Senhor e pedir ao Senhor dizendo o seguinte, Senhor, me ajuda, o que está acontecendo? E claramente quando você pede ajuda ao Senhor, o Senhor te instrui e te mostra aonde está o erro, né? Mas basta você realmente se submeter ao Espírito Santo e pedir a Ele, Senhor, me ajuda. Me ajuda, você fecha os olhos, o Espírito Santo vai se comunicar dessas maneiras com você, ou através da voz, ou através de visão, ou através de sentimentos que virão sobre você. E isso aqui é muito gratificante, muito forte isso aqui, né? Porque pessoas que são dependentes do Espírito Santo, que consultam ao Senhor, né? Ao invés de ir atrás de adivinhos, ao invés de ir através de signos, né, através de horóscopo, né, e outras coisas, né, essas pessoas vão na fonte, vão em Cristo Jesus, né, procurar na fonte através do Espírito Santo, né?
E é gratificante demais pessoas que buscam no Senhor informações assim como essa, porque pessoas que buscam no Senhor verdadeiramente encontram a resposta, né? O Senhor mostra para essas pessoas se essas pessoas buscarem nele, né? Perguntarem claramente, o Senhor vai te mostrar, o Senhor vai te revelar e você vai receber a orientação, né? Ali naquele momento, às vezes a pessoa, você vai orar por ela e às vezes a cura não acontece e aí você fica assim, meu Deus, mas eu já orei diversas formas para essa tal pessoa ser curada, para outras pessoas serem curadas, elas foram totalmente curadas, outras pessoas, aí chega com essa pessoa que travou. Por que travou? Alguma coisa está acontecendo e você fecha os olhos, você pede orientação ao Senhor e o Senhor vai revelar para você. O Senhor mostra para você e você fechou o olho, o sentimento vem, a revelação vem, puf, desceu e você vê. E aí Deus mostra para você, ó, essa pessoa aqui tá com uma falta de liberação de perdão, ela precisa pedir perdão para tal parente ou para tal pessoa e isso está fazendo com que essa enfermidade fique retida nessa pessoa, proibindo dessa pessoa ser curada. Ou seja, Satanás ele tem uma legalidade para ficar acusando essa pessoa diante de Deus por conta dessa falta de liberação de perdão. E aí o Espírito Santo fala para essa pessoa chega para aquela pessoa que está em enfermidade e diz o seguinte, ó, você tem que liberar aí perdão para uma pessoa aí. E aí você só de falar isso, às vezes a pessoa começa a chorar, a pessoa já começa a escorrer as lágrimas ali no rosto da pessoa, a pessoa começa a chorar, e ali você já obteve um resultado, uma revelação. E no que aquela pessoa faz a liberação de perdão, você novamente faz uma oração, novamente você ora para a pessoa e a pessoa é curada, né? Me explica isso. Por causa dessas palavras de conhecimento que a pessoa recebe. E muitas das vezes, em vários lugares onde eu já fui, né? Muitas pessoas até dizem, né? Muitos ministros ao qual eu já fui em alguns ministérios, né? De pastores que diz o seguinte, se a pessoa não foi curada foi porque Deus não quis. Querido, Deus quer curar todas as pessoas, todos os enfermos ele quer curar. Não existe isso, porque Deus não quis curar. Da onde isso? Da onde isso? É claro que o Senhor quer curar pessoas, só que basta as pessoas que são aptas e treinadas para isso. Existem treinamentos? Existem. Existem treinamentos ao qual pessoas são treinadas. Querido, Deus treina pessoas antes de enviar essas pessoas. Deus treina os seus filhos e filhas. Não lembra de Moisés? Moisés foi treinado, filho. Moisés foi treinado no jardim de casa praticamente. Imagina. Moisés viu aquela figueira, a figueira começou a queimar, né? E ele começou a chamar a atenção dele, ele chegou perto, a voz veio para ele e disse, tira a sandália dos teus pés, porque onde tu pisas é terra santa. Ele entrou, no que ele entrou, Deus começou a se comunicar e falar para ele da forma como ele iria agir diante de Faraó, né? Ele falou, Senhor, mas eu sou um homem que não sei falar e tudo mais, e Deus falou, o que você tem nas suas mãos? Um cajado, joga no chão, jogou, virou serpente, pega pela cauda, pegou, virou um cajado novamente, foi ensinando, né? Moisés não sabia como fazia, o Senhor foi ensinando ele. Joga o cajado no chão, jogou, virou serpente, agora vai e pega pela cauda. O Senhor vai me morder, pega, obedece. Pegou pela cauda, voltou a ser cajado novamente. Coloca a mão no seu peito, colocou a mão no peito, virou lepra. Meu Deus, peguei lepra, é contagioso lepra, a pessoa é expulsa do território porque é contagioso, aí já ficou tudo nervoso, tava com lepra, colocou a mão no peito novamente, sumiu a lepra, né? Então, ou seja, Deus treinou Moisés. Moisés foi treinado, assim como pessoas que são treinadas com esse poder, com essa unção. E tem pessoas que acham que não, né? A Bíblia descreve, né, as famosas escolas dos profetas, né? Jesus tinha a escola dos profetas, que realmente não era somente os discípulos dos discípulos, mas havia outras pessoas que estavam caminhando juntamente com Jesus. Mas os escolhidos, que foram escolhidos separados mesmo, foram os 12. Os 12 ao qual caminharam juntamente com Jesus, né? Elias também tinha a sua escola, a escola dos profetas. Não era somente Eliseu, querido. Se você for analisar, se você for estudar a profundo, você vai ver que não era somente Eliseu, mas era também vários profetas que estavam juntamente com ele, com Elias. Mas o que mais se destacou foi quem? Eliseu. Em 1 Reis capítulo 19, versículo 19, nós vemos que Elias chega diante de Eliseu. Eliseu estava o quê? Lavrando a terra com 12 juntas de bois. Amém? E Elias passa por ele e joga a sua capa sobre Eliseu. Você vê ali que ele não transfere nada, ele não promete nada para Eliseu. Pensa, ele não chegou ali para Eliseu, prometeu algo para ele dizendo, segue-me porque eu vou fazer de ti um grande homem de Deus, né? Prometo para você que você terá um grande ministério. Eliseu não disse nada disso, querido. Elias simplesmente chegou para Eliseu e lançou a sua capa sobre ele. E quando ele lançou a sua capa sobre Eliseu, na hora, Eliseu ele teve um despertar. Eu sempre digo isso aqui, né? Como se ele fosse despertado. Houve um despertar com Eliseu. Eliseu foi despertado na hora, entenda?
1 Reis 19:19, se você for ler lá, você vai ver, né? Ao qual houve um despertar em Eliseu. Eliseu foi despertado e ele disse: Senhor, deixa-me ir beijar meu pai e minha mãe, então depois te seguirei. E Elias diz o seguinte: vai e volta, porque agora tu sabes o que eu te fiz. Ou seja, Elias mesmo declarou isso dizendo: vai e volta, porque agora tu sabes o que eu te fiz. Ou seja, Eliseu já tinha uma consciência do que ele estava prestes a vivenciar dali para frente. Por quê? Porque houve um despertar. E é isso que a unção faz na vida de uma pessoa. Uma vez que essa unção vem de encontro com essa pessoa, uma vez que a unção vem de encontro com a pessoa, verdadeiramente com a pessoa, é como se a pessoa tivesse um encontro com o seu chamado. E claramente quando aquela capa repousou ali, vem de encontro com Eliseu, né, só de tocar ele, né, e aquela capa ali de Elias devia ter uma graça de Deus, uma unção tão forte ali, né, que nós sabemos isso, né, ao ponto dele estender a sua capa sobre o Rio Jordão se dividiu ao meio. Então, ou seja, havia algo ali, você querendo acreditar ou não, havia algo ali naquela capa ali, havia algo naquele manto ali, ao qual foi liberado, né, jogado sobre Eliseu. Aquela capa foi jogada sobre Eliseu. Elias só jogou a capa em cima dele, puf, houve aquele despertar. E na hora ele falou: deixa eu ir beijar meu pai e minha mãe, então depois te seguirei. Elias diz o seguinte: vai e volta, porque agora tu sabes o que eu te fiz. E Eliseu faz o que? Ele vai, abandona todas as coisas lá, vai lá, faz o que ele tinha para fazer, volta, né, pega com os aparelhos ali ao qual ele estava conduzindo ali os bois, ele vai, mata os bois, cozinha a carne, dá para o povo comer, e ele faz o que? Depois ele volta até Elias e o servia. E eu estava fazendo uma live a respeito disso aqui, falando a respeito disso, do servir, né, que estamos numa geração onde muitos querem só ser servidos e não querem mais servir. E realmente a Bíblia, ela destaca e diz a respeito disso aí, de pessoas que realmente querem crescer em Deus, pessoas que querem ser grandes no reino de Deus. Jesus, querido, de jeito nenhum na Bíblia ele proíbe uma pessoa de querer ser grande. Você quer ser grande, você pode ser grande. Jesus, nenhum momento na Bíblia você vai ver Jesus proibido de uma pessoa querer ser grande. Sabia disso? Mas existem requisitos para isso. Se você quer ser grande no reino de Deus, adivinha, você precisa ser pequeno. Se você quer ser servido, você precisa servir. Ou seja, matemática ao contrário no reino de Deus. Não é de acordo com a sua vontade, mas de acordo com a vontade dele, né? Jesus diz o seguinte: se você quer ser o grande, então você precisa ser pequeno. Se você quer ser servido, você precisa servir. E tem pessoas que achando que isso, na verdade, aí estão trocando os papéis. Na verdade, querem ser mais servidos do que servir. E a chave para uma pessoa realmente crescer em Deus, para ela alcançar níveis maiores em Deus, vivenciar o extraordinário com Deus, é servir as pessoas. Quanto mais você serve, quanto mais você honra, o servir a uma pessoa é que vai se destacar, é que vai destacar uma pessoa em meio a outras pessoas, né? Essa pessoa aí vai se destacar, será uma pessoa que será destacada pelo próprio Deus, né? Deus vai tornar essa pessoa o quê? Visível. Deus é o único, querido. Deus é o único que pode dar visibilidade para uma pessoa. As redes sociais não podem dar isso para uma pessoa. A pessoa, se ela querer visibilidade dada por Deus de verdade, né? Tem pessoas aí que usam das redes sociais para fazer palhaçada, para fazer isso, para fazer aquilo, para querer alcançar seguidores e tudo mais. Mas a única pessoa que pode dar realmente visibilidade, dar autoridade para uma pessoa realmente é o próprio Senhor. O Senhor é aquele que entrega autoridade para uma pessoa. E eu não estou falando de autoridade de canetas, né? De caneta, uma caneta de autoridade. Uma pessoa ela pode receber isso sim, dado por Deus, né? Para liderar, né? Pessoas que estão em um governo, pessoas que estão numa região de autoridade, que recebem uma caneta de autoridade dada por Deus, né? Para ter uma responsabilidade ou algo, uma autoridade aqui nessa terra. Mas eu estou falando de governo, uma autoridade a qual Deus entrega para uma pessoa nas regiões celestiais. Isso aqui é muito forte. Né? Lugares de cadeira, de posições nas regiões celestiais que estão vazias, ou seja, lugares que estão lá vazios, esperando pessoas que irão ser aptas para se sentar nesses lugares, pessoas que irão vencer. E a Bíblia ela declara e mostra isso, que só se assenta nesses lugares, nas regiões celestiais para governar juntamente com Cristo Jesus, pessoas que irão vencer. Aquele que vencer se assentará juntamente comigo e governará juntamente comigo. Porque assim como eu venci e recebi isso de meu Pai, aqueles que vencerem também se assentarão juntamente comigo e governarão juntamente comigo nas regiões onde? Nas regiões celestiais. Por isso que muitas pessoas estão abrindo sua mente para entender isso, que realmente as riquezas eternas estão escondidas onde? Em Jesus Cristo. Então a pessoa que vence em Jesus Cristo vai ter recompensas eternas, querida do Senhor. Recompensas eternas aonde o ouro, aonde a prata, né,
não vale importância alguma. Por quê? Porque as riquezas eternas estão escondidas onde? Em Jesus Cristo. E quando uma pessoa vence com Jesus, ela vai obter riquezas tão profundas e regiões e atmosfera tão profundas, que olha, de verdade, poucas pessoas experimentaram isso, né? Poucas pessoas. E glória a Deus que Jesus está abrindo os olhos das pessoas que realmente estão entendendo isso, que a nossa riqueza, o nosso tesouro, não está apoiado em coisas e bens materiais, mas está apoiado nas regiões celestiais. E aonde estão essas riquezas? Escondidas aonde? Em Cristo Jesus. Para você obter isso, você precisa o quê? Você precisa estar em Cristo Jesus. Você não fica em Cristo Jesus para apenas obter a sua salvação, querido. Não é apenas isso, vai muito mais além do que isso. E Jesus, glória a Jesus, porque Jesus está abrindo o olho de pessoas que estão entendendo isso. Riquezas eternas, queridos, riquezas celestiais. Riquezas celestiais. Onde a traça, a ferrugem não pode contaminar, onde os ladrões não podem roubar. Por quê? Porque está escondido em Cristo Jesus. E pessoas que acessam verdadeiramente o coração de Cristo são pessoas que irão obter desses tesouros escondidos em Cristo Jesus. E isso aqui, essas coisas que estão sendo ditas aqui é somente para pessoas aleluiadas que irão entender isso, né? Que irão entender isso, que o Evangelho realmente é muito mais além daquilo que nós podemos imaginar ou até mesmo pensar, porque a sabedoria de Deus vai muito mais além do que a nossa. Os mistérios de Deus ocultos vai muito mais além do que a gente pode imaginar, querido. Vai muito mais além do que a gente pode imaginar ou compreender. Vai muito mais além. E Deus está abrindo a mente das pessoas para compreender isso. Que a sua riqueza não está aqui apoiada em bens materiais, mas está apoiado em lugares celestiais, juntamente com Cristo, nas regiões celestiais. O Senhor quer tornar você senhorio. Você é salvo, por que você é salvo? Para se tornar Senhor, porque Jesus ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Você se lembra disso? Que essa unção era liberada somente para essas 3 linhagens? Reis, profetas e sacerdotes. Somente essas 3 linhagens. Ninguém poderia receber essa unção sobre si se não fosse essas 3 linhagens. E através desse sacrifício do Senhor Jesus, hoje ele trouxe essa essência para dentro do homem novamente, para dentro da mulher, tornando homens e mulheres reis, profetas e sacerdotes. Aí você vai dizer, as mulheres também? Sim, as mulheres também. Se não fosse assim, você não veria aí Kathryn Kuhlman sendo usada dessa maneira. Você não veria Aimee Semple McPherson sendo usada dessa maneira extraordinária por Deus. Você não veria Maria Utch-Ether sendo usada dessa maneira por Deus. Mulheres que deixaram um legado incrível. Não somente só na geração dela, mas na geração vindoura, de outras pessoas que relembram os grandes feitos que foram realizados através delas. Né? Não só através delas também, mas mulheres também que estão mencionadas na Bíblia. Né? Esther, e por aí vai. Outras mulheres, Rebeca e outras mulheres que por aí vai, que são mencionadas na Bíblia, que foram relembradas na Bíblia, né? Os seus nomes foram marcados na Bíblia e são relembrados até nos dias de hoje, né? Até mulheres que serviam e seguiam a Jesus, né? Mulheres que se destacaram e os seus nomes ficaram marcados até nos dias de hoje, na palavra do Senhor, que são lembrados até nos dias de hoje, porque foram mulheres que fizeram feitos ao qual até homens não teriam coragem de fazer. E elas foram lá, fizeram, e por conta disso foram lembradas pela sua atitude, né? Atitude de pessoas que fazem coisas surreais, né? Que outras pessoas não têm coragem de fazer e recebem coisas ao qual outras pessoas não recebem. E glória a Deus por essas pessoas, porque são pessoas que realmente desafiam, né? Desafiam fazendo coisas assim surreais mesmo. Surreais, são pessoas aí que sobem montanhas, são pessoas que fazem atos proféticos que outras pessoas não teriam coragem de fazer. É cada um com suas doideiras, né? Que o próprio Espírito Santo dá o comando específico e para muitos a pessoa vai bater o olho e vai pensar, essa pessoa tá doida, essa pessoa tá doida, assim como Noé. Deus vai lá e manda Noé construir um navio, né? Todo dia Noé tava lá na floresta, lá com o machadinho, cortando a árvore lá para pegar a madeirinha, né? Para construir um navio, algo que ele nem sabia o que iria acontecer, né? Algo que ele nunca nem tinha visto, até mesmo a chuva, algo que ele nem sabia o que iria acontecer, mas ele estava sendo obediente por uma palavra a qual ele recebeu. E muitas pessoas, olha que forte isso, e muitas pessoas até mesmo recebem um direcionamento, uma palavra do Senhor, direcionado pelo Senhor, e aí fica com aquela pulga atrás da orelha, né? Confirmando com profeta e profeta. Vou confirmar com profeta para ver se aquilo era de Deus. Querido, pessoas que recebem uma palavra de Deus e são, como é que eu posso dizer? Pessoas que são
obedientes naquela palavra ao qual recebem. Não preciso ficar indo na igreja para um profeta, para uma pessoa vir colocar a mão na sua cabeça dizendo, assim diz o Senhor, eu confirmo essa palavra que eu liberei para você. Querido, Noé, Deus falou com ele uma só vez Deus falou com Noé. E durante 100 anos, durante 100 anos, Noé construiu um navio, cara. Noé construiu um navio durante 100 anos. Você tem noção do que é isso? Durante 100 anos, através de uma palavra que Deus liberou sobre ele. E hoje tem pessoas que às vezes Deus libera uma palavra, a pessoa fica correndo um profeta atrás do outro, né? Ligando para profeta para confirmar aquilo que Deus disse, querido. Então, realmente, eu não sei que voz que você está ouvindo. Eu não sei qual é a voz que você está ouvindo, porque não é de Deus não. Quando Deus fala realmente com uma pessoa, essa pessoa ela recebe aquele comando e na hora ela executa. Né? Não precisa ficar aí sem nem confirmando em profeta, né? Essa pessoa ela é apta, ouve a voz de Deus, executa ele com excelência e bola para frente, né? São essas pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo de verdade, né? Pessoas que são guiadas mesmo, né? E são dependentes do Espírito Santo. Realmente pessoas que Deus fala uma vez, né? E essa pessoa ali obedece e vê os resultados através da obediência a qual ela teve, debaixo desse comando, dessa palavra a qual Deus liberou sobre a pessoa. E isso é gratificante. Isso é gratificante, isso é o essencial. Muito forte isso aqui. Amém, gente? E Noé recebeu uma palavra. Noé recebeu uma palavra de Deus. Durante 100 anos ele construiu um navio. E durante 100 anos, isso. Obrigado, Senhor. Durante 100 anos, Noé estava construindo um navio. E durante 100 anos, Deus estava construindo um Noé. Olha que forte isso. Durante 100 anos, Noé estava construindo um navio, uma arca. E durante 100 anos, Deus estava construindo Noé. Ou seja, naquilo ao qual você está fazendo para o Senhor, Deus está fazendo em você. Você sabia disso? Naquilo ao qual Deus chama você para executar, para fazer algo para Ele, né? Deus pode fazer? Pode fazer, claro que pode. Né? Deus, ele é Deus. Se quiser, ele estrala o dedo ali, pluf, né? Acontece da forma como ele quiser, mas ele preferiu, né? Pegar pessoas improváveis, assim como eu e você. Você tem noção do que é isso? Você acreditaria em você mesmo? Se você fosse Deus, você acreditaria em você mesmo? Eu tenho certeza que não, eu não me acreditaria em mim mesmo. Mas Deus é o único que ele acredita em pessoas que são improváveis para fazer coisas impossíveis. Imagina isso. Deus acreditar num homem, e um homem chamado Noé para construir algo que, né, salvaria a humanidade inteira. Imagina nisso, naquela época, naquele tempo, onde a humanidade estava totalmente corrompida, DNA corrompido, os filhos de Deus tomaram esposas para si, né, mulheres, se relacionaram com elas e dali geraram gigantes, né, ao qual os famosos Néfilins, né, ao qual se fundiram aí, houve ali uma afetação no DNA ali, ao qual foi uma corrupção de gênios, né, de DNA ali, ao qual foram formados esses homens, que a Bíblia menciona, diz que eram homens de renome, né, homens poderosos, ou seja, grandes, né, ao qual começaram ali, provavelmente, destruir as coisas, uma matança ali, né, e não tinha quem que pudesse controlar esses camaradas aí, né, eram pessoas aí que tinham um poço sem fundo, né, tinham aí um poço sem fundo, devoravam tudo que via pela frente, então não tinham o que os alimentasse, né, então foi necessário que houve isso aí, né, o grande dilúvio, ao qual Deus se entristeceu mesmo do que havia feito, né, sobre a face da terra, mas teve um homem que achou graças aos olhos do Senhor, né? Um homem ao qual deu continuidade, né? Não deixou desfalecer aquilo que Deus criou, né? Aquilo que Deus formou, ele não permitiu que Deus destruísse tudo, porque havia ainda esperança através de uma pessoa chamada Noé, né? Que achou graça aos olhos do Senhor. Ou seja, Noé fez o Senhor rir novamente, fez o Senhor sorrir novamente. Enquanto Deus estava frustrado com a corrupção humana que estava acontecendo sobre a terra, né? O caos, a calamidade, ainda havia sobre a terra um homem que fez o Senhor rir novamente, se alegrar. O coração do Senhor se alegrou novamente por conta de um homem. Por conta de um homem que fez o Senhor se alegrar. Ou seja, em meio a tanta corrupção, em meio a tantas coisas ao qual acontece nessa terra, será que ainda realmente existem pessoas que irão fazer novamente o coração do Senhor se alegrar novamente? Será que vai existir isso? Será que nessa geração ainda vai existir pessoas que irão conseguir fazer, né, o Senhor se alegrar novamente? Se você é essa pessoa, então comenta aqui nesse vídeo, diz: eis-me aqui, Senhor, eu sou essa pessoa, porque eu quero ser essa pessoa. Se ninguém quiser, eu digo ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, Senhor, por favor, Senhor, eu sei que eu não mereço, mas eis-me aqui, Senhor, eis a minha vida, Senhor, eis o meu coração em tuas mãos, Senhor.
Usa-me a mim, Senhor. Se ninguém quiser, eu estou aqui, Senhor. Assim como Isaías disse, né? Isaías foi purificado, Isaías foi curado. E depois o Senhor diz o seguinte: a quem enviarei? Isaías diz o quê? Senhor, eis-me aqui. Envia a mim. Amém, gente? Era essa palavra aí, né? Poderia ser outra coisa, mas o Senhor quis, né, liberar essa palavra aí, né, que foi ministrada aqui agora. Amém, gente? Que você possa receber essa palavra em nome do Senhor Jesus, que você receba, que venha somar com aquilo ao qual você já carrega, que você venha a ser despertado, que você venha receber essa palavra de todo coração, de todo carinho. Amém? Ao qual foi compartilhado, que eu possa ser útil naquilo ao qual foi transferido aqui, naquilo ao qual foi dito aqui. Amém, gente? Todo meu coração. Amém? Que Deus abençoe sua vida poderosamente, sua vida, sua casa, seu ministério, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém, gente? Ó, beijo no coração. Shalom, shalom. Deus abençoe. Tchau, tchau.